Olá, meu amigo, olá, minha amiga, bem-vindo. Nós vamos ter a oportunidade agora de resolver alguns exercícios relacionados à matéria de direito previdenciário. Na nossa organização, e aí no seu material, você vê as questões de direito previdenciário divididas segundo grandes tópicos. Assim, por exemplo, no bloco 1 você vai ter questões relacionadas, nós vamos ter questões relacionadas à Seguridade Social, conceito, organização e princípios constitucionais. Então são questões relacionadas à Seguridade Social, questões gerais. E assim sucessivamente nos demais blocos. Então nós vamos agrupar as questões, os exercícios, em relação ao grande tema em que eles estão relacionados, ok? Fazendo essas questões, nós vamos tentar explicar um pouco mais a matéria, contextualizá-las, situá-las no todo ou no contexto da matéria de direito previdenciário, ok? Mas mesmo assim, a leitura da legislação para o teu concurso é essencial. Faça as questões, verifique o fundamento que nós demos para as respostas certas e erradas e vá até a legislação, dê uma olhada nela, certo? Vamos então resolver a primeira questão que aparece aí na sua tela. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Constituem princípios ou objetivos da Seguridade Social, segundo a Constituição Federal. Letra A universalidade da cobertura e do atendimento, a unicidade da base de financiamento. Letra B, a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, a irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços, a seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços, a universalidade da cobertura e do atendimento, a irredutibilidade do valor dos serviços, a universalidade de participação nos planos previdenciários, o caráter democrático e centralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, empresários e aposentados, a universalidade de participação nos planos previdenciários. Vamos ver então as questões, se elas estão certas ou erradas. Preste atenção no enunciado, ele quer saber a questão que está correta em relação à Constituição Federal, em relação à Seguridade Social e as questões relacionadas à Seguridade na Constituição Federal. A letra A está errada. Antes vemos por que ela está errada. Lembre-se que a Seguridade Social é composta por 3 políticas que lhe são específicas: saúde, previdência e assistência social. A Seguridade Social na Constituição Federal está organizada nos artigos 194 a 204. E os seus princípios, aqueles princípios ou objetivos que são expressos, declarados, estão no artigo 194, parágrafo único da Constituição Federal. Neles, nós não encontramos um princípio da unicidade da base de financiamento. Em verdade, o princípio se chama diversidade da base de financiamento, previsto ali no artigo 194, parágrafo único, inciso 6 da Constituição Federal. Ok? Então a questão está errada porque não há um princípio da unicidade, mas sim diversidade da base de financiamento. A letra B também está errada. Não há a garantia de irredutibilidade do valor dos benefícios e serviços. Segundo o artigo 94, parágrafo único, novamente, inciso 4, há a garantia da irredutibilidade do valor dos benefícios. Não se faz referência à garantia da irredutibilidade do valor dos serviços, só da irredutibilidade nominal do valor dos benefícios, ok? Então a letra B também está errada. A letra C está certa. Ela relaciona ali 2 dos 7 princípios que nós temos no artigo 94, parágrafo único. Nesse caso e na ordem, incisos 3 e 1. Então, é o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 1, universalidade da cobertura e do atendimento. Então, esses efetivamente são 2 dos princípios ou objetivos da Seguridade Social, que você encontra no artigo 94, parágrafo único, incisos 3 e 1, respectivamente. Ok? Vamos ver porque as outras opções estão erradas. A letra D está errada porque não há um princípio que garanta a irredutibilidade do valor dos serviços. Como nós já falamos, o princípio é a irredutibilidade do valor dos benefícios. E ainda não há um princípio de seguridade chamado universalidade de participação nos planos previdenciários. Esse princípio existe, mas é um princípio da Previdência Social, específico da política de previdência, e não de toda a Seguridade. Pode ser encontrado lá na Lei 8.213 de 91, mas não é
mais uma vez eu digo, um princípio da Seguridade Social que você encontra no artigo 94, parágrafo único da Constituição. Então a letra D também está errada por esses dois motivos. A letra E, por sua vez, está errada, porque nós não temos um princípio que trata do caráter democrático e centralizado da administração. Se você der uma olhadinha no artigo 94, parágrafo único, inciso 7, você vai encontrar o princípio do caráter democrático e descentralizado, mas não centralizado da administração, ok? E mais uma vez, o princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários não é um princípio da Seguridade Social, é um princípio da Previdência Social, previsto especificadamente lá na Lei 8.213. Então, nós não estamos tratando do princípio da Seguridade aqui. Então, nesta questão, a opção correta é a letra C. O fundamento legal dela está no artigo 94, parágrafo único, incisos 3 e 1 da Constituição Federal. Vá lá, dê uma olhada, confira e volte para rever a questão, ok? Vamos passar à leitura e à resolução da segunda questão. O princípio constitucional que consiste na concessão dos benefícios a quem deles efetivamente necessite, devendo a Seguridade Social apontar os requisitos para a concessão de benefícios e serviços, é, especificadamente, o princípio da diversidade da base de financiamento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, universalidade da cobertura e do atendimento, equidade na forma de participação no custeio, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Vamos começar pela letra A, óbvio, a letra A está errada. O princípio da diversidade da base de financiamento quer significar que há Seguridade Social como um todo, saúde, assistência e previdência social, vão ter diversas fontes de custeio, múltiplas fontes de custeio, visando garantir basicamente duas coisas: segurança financeira para a própria Seguridade Social e não onerar demais um único segmento social, um único grupo social que a financia. Então, a diversidade da base de financiamento significa multiplicidade, várias fontes de financiamento para a Seguridade Social. Então, não é isso que o enunciado busca, o princípio que o enunciado busca não é esse, ok? A letra B também está errada. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais não é o princípio que o enunciado busca, porque este princípio está querendo dizer que na criação dos benefícios e serviços da Seguridade Social, como um todo, em saúde, previdência e assistência, não se deverá, não se poderá criar um benefício ou serviço diferente para aqueles que trabalham no campo ou na cidade. Não se poderá diferenciar na concessão, na criação dos benefícios, só pelo fato de a pessoa morar e residir em tal ou qual lugar. Então deverão haver benefícios iguais, uniformes e equivalentes de mesmo valor, tanto às populações urbanas quanto às rurais. E não é isso que o enunciado busca, não é esse princípio, ok? A letra C, ela também está errada. Universalidade da cobertura do atendimento significa que a Seguridade Social deverá cobrir todos os riscos sociais e dar os benefícios que ela criar a todos aqueles que efetivamente necessitem. Então, universalidade da cobertura significa a proteção da sociedade em face de todos os riscos sociais, certo? E, criados os benefícios de seguridade, a entrega deles a todos aqueles que precisam desses benefícios. Então, universalidade da cobertura e do atendimento não é o princípio que o enunciado busca. O enunciado não faz uma referência ou não diz respeito a esse princípio, ok? A letra D também está errada, também não assinalamos. A equidade na forma de participação no custeio diz respeito ao financiamento, ao custeio e não aos benefícios, ok? Então, ela está dizendo, esse princípio especificadamente está nos dizendo que diante ou em face daqueles diversos financiadores do sistema, eles contribuirão para a Seguridade Social na medida das suas possibilidades, das suas capacidades econômicas. Equidade significa justamente isso. Aqueles que são obrigados a contribuir vão fazer essas contribuições na medida das suas possibilidades, na medida de suas capacidades, entre aspas. Então, quem pode mais, vai pagar mais. É um princípio, então, que está relacionado ao financiamento diretamente e não aos benefícios, à sua concessão, ok? Por fim, a letra E é aquela que só pode estar correta, estar certa. Nos termos do artigo 94, parágrafo único, inciso 3, o princípio da seletividade e distributividade é aquele que indica
que na criação dos benefícios, dos serviços, das prestações de seguridade social, nós devemos selecionar, em primeiro lugar, os riscos sociais mais graves, certo? Aqueles que nós, em primeiro lugar, devemos proteger, os mais urgentes. E aí, criar os benefícios de seguridade e entregá-los àqueles que, em primeiro lugar, precisam deles. Os mais necessitados, aqueles que, em primeiro lugar, precisam desses benefícios. Então, seletividade, selecionar os riscos sociais mais graves, mais urgentes, mais importantes de serem cobertos, protegidos. E distributividade, entregar estas prestações àqueles que, em primeiro lugar, precisam, segundo critérios que a lei vai fixar, é óbvio, mas é isso que significa o princípio da seletividade e distributividade, é a ele que se refere o enunciado. Então, nessa questão, a letra correta é a letra D, o fundamento legal, artigo 94, parágrafo único, inciso 3 da Constituição Federal. Os princípios constitucionais da Seguridade Social, eles são cobrados com frequência, em qualquer concurso, inclusive o seu. São cobrados com frequência porque eles têm uma grande importância. Eles orientam, eles dinamizam toda a legislação previdenciária, toda a Seguridade Social. Eles orientam, informam, ok? Por isso eles são cobrados com frequência. Vamos ver agora, então, o texto da próxima questão.